Dando continuidade, nós temos aqui então, nesse exercício, além de nós entrarmos com o nome, o valor do produto e o cálculo do aumento, novo preço e classificação, podemos calcular a média dos aumentos. O que se refere à média dos aumentos? É a soma de todos os aumentos dividido, né, pela quantidade de aumentos, ou pelo menos nesse caso pela quantidade de produtos, porque independente do valor, esse produto vai receber aumento. Bom, então, como fazemos isso? No código VBA, que podemos, a princípio, fazer. Nós temos então que fazer a soma dos produtos. Então, inicialmente 0, soma dos aumentos. Então, eu faço um for e de 2 até final row, novamente, next i. Muito bem, next i. Então vamos lá. A coluna de aumentos está na coluna 3, então eu vou ter que contar quantos aumentos eu tenho. Então, como é que eu faço para contar a quantidade de aumentos? Então eu faço soma é igual a soma mais cells i,3 ponto valor. Conferindo. Vamos verificar se é na coluna 3 mesmo. Olha, o aumento está na coluna 3, aqui. Então ele está somando a quantidade de aumentos. E, a princípio, como eu não tenho nenhum elemento que possa restringir o cálculo dessa quantidade, ou seja, no caso a média, porque no caso, a partir do momento que eu executar a planilha, eu já vou ter um produto, que é o produto que eu estou inserindo. Então, a primeira média é dele mesmo. A partir da segunda média é que ele vai calcular e vai dividir por 2. Então, nesse caso, a minha média é o quê? É a soma dividido pelo final row menos 1. Então, por que final row menos 1? O final row, nesse caso específico, o final row, vamos imaginar que eu estivesse executando agora. Meu final row vai ser 2. Eu vou atualizar o final row para 3 e inserir os dados na linha 3, que é essa linha aqui. Então eu tenho o final row 3. E a quantidade de produtos é 2. Então 3 menos 1, 2. Passa a ser a quantidade de produtos. Muito bem. E aí, feito isso, aonde que eu vou mostrar essa média? Então, novamente, a gente abre o formulário e inserimos os dados no formulário através de um label, por exemplo, como nós já estamos acostumados a fazer. Então, chamamos, por exemplo, esse label de LBL message. O caption dele, a princípio, não temos nada. E a fonte dele seria tamanho 12. 12 é a fonte dele. Então, vamos até diminuir um pouquinho mais o tamanho do formulário. Ok? Então, vamos voltar ao código. Então, significa o quê? Que eu vou ter uma mensagem aqui, uma mensagem que diz o seguinte, a média no caso dos aumentos é igual aí o meu i comercial média. E o LBL message.caption é igual a essa mensagem. Bom, nós já usamos o message antes aqui, Então, vamos colocar se bem que não precisaria, mas a gente cria uma outra variável. E vamos executar, Executando aqui,
que nós temos, né? Então vamos colocar aqui uma mesa, produto 100. Bom, então vamos colocar 1000, né? Então vamos colocar OK. Aí eu tenho lá qual é o aumento médio, né? A média dos aumentos. É a soma de todos os aumentos, que seria 10 mais 150 daria 160, dividido por 2, 80. Se eu colocar aqui, né? Então, vamos colocar novamente, no caso 1000, né? Aí eu teria 310. Se eu colocar um pouco mais, né? 115 e aí vai, ok? Então, na verdade, ele soma os elementos e divide pela quantidade de elementos que eu tenho, né? E ele me dá em termos de valor. Agora, se eu quiser colocar, por exemplo, em termos de valor, né? Podemos colocar aqui um R cifrão, por exemplo, né? Ao executar o R cifrão, então vou colocar cadeiras, uma coisa qualquer lá, e aí colocamos, ele vai colocar o valor aqui em cifrão, né? Muito bem. Outro detalhe, podemos colocar então um espaço maior aqui para ele, né? E podemos arredondar esse valor, né? Usando o comando round. Round média, por exemplo, vírgula, 2 casas, ok? Round, acho que é round, tem um N aqui, round, ok? Então, se eu tiver lá um produto qualquer, um valor, né? E aí ele vai executando, né? Ele vai gerar uma média aqui, ó, né? E continua trabalhando, né? Se eu colocar mais elementos, ele continua dando os valores, né? Tá certo? Somando a quantidade, né, de produtos, quantidade no caso dos aumentos, né, dos produtos, dividindo pela quantidade de produtos, ok? Então aqui vamos formatar isso aqui como sendo o valor numérico,